Lucas capítulo 18. Nós estamos estudando a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o propósito de Cristo a partir da percepção, da ótica do evangelista Lucas. Era o médico, um evangelho bem robusto, bem explicado, e ele inclusive era o médico particular do apóstolo Paulo. Então esse homem ele pôde aprender e teve como fontes várias pessoas que deu a ele a condição de fazer um relato tão precioso como este. E nós vamos ver um pouquinho nessa noite, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e o nosso ponto de partida vai ser o versículo 31, que está aqui exposto para você, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Lucas 18, 31, a respeito da jornada de uma grande missão que nós temos como cristãos. O caminho de uma grande missão. Assim como Cristo, nós somos chamados a parte por Ele para uma grande missão no mundo. Lucas 18, 31, diz assim a palavra de Deus: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Pai eterno, mais uma vez eu rogo, eu clamo ao Senhor, continue preparando o terreno dos meus irmãos, daqueles que vão ouvir nesse momento a verdade da palavra de Deus, a semeadura dessa grande colheita, dessa grande seara, que naquele grande dia o Senhor vai fazer. Ou seremos como erva que murcha e seca, ou seremos plantados na videira verdadeira, para a vida eterna. Portanto, também nos chame à parte, ó Deus, para entender tudo aquilo que foi escrito pelos profetas a respeito do Senhor, que tem se cumprido. E aquilo que ainda precisa se cumprir na minha e na sua vida. Fala conosco, Deus. Derrama graça para que possamos compreender essa jornada, essa grande missão que o Senhor nos chama. De aceitar a Cristo, de carregar a nossa cruz, de segui-lo, ouvir a sua voz e sermos as tuas testemunhas nesse mundo de trevas, sendo sal e luz para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui mais uma vez, destaca-se fortemente a ênfase dada pelo Lucas, na jornada final de Cristo rumo ao grande cumprimento da sua missão aqui nesta terra. Assim como nós vimos lá em Lucas capítulo 9, essa sessão do capítulo 9, até o capítulo 18, e está fechando aqui essa sessão. Lucas ele está destacando essa ênfase que Jesus deixou bem claro. Agora nós estamos saindo da Galileia, da região onde eu comecei o meu ministério, curando pessoas, pregando o evangelho, libertando os feridos. Agora nós vamos voltar, nós vamos para o centro da adoração, que é Jerusalém. Ele disse isso lá no capítulo 9, no versículo 51. Saiu Jesus de forma destemida, ousada, determinada. Assim como ele também repete lá no capítulo 13, no versículo 22. Mais uma vez aqui no versículo 31 do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Subindo Jesus para Jerusalém. Ele, de forma resoluta, ele continua a sua jornada. E o contexto aqui, logo depois desse mais um apontamento de Cristo para o propósito de descer para Jerusalém, e você pode notar comigo, veja a partir do versículo 32, acompanhe comigo aí, Lucas 32 em diante. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. E é engraçado que o texto vai dizer, versículo 34, que os discípulos não estavam entendendo nada disso. O significado dessas palavras ainda lhes estava encoberta. Por mais que Jesus estava deixando muito claro, eles ainda não tinham compreensão do que de fato ia acontecer com o nosso Salvador. E logo no versículo 35 em diante, nós temos o contexto em que Jesus ele está bem pertinho já de Jerusalém. O contexto é Jericó. E ali Jesus ele dá uma atenção especial para um tal de cego de Jericó, o Bartimeu.
Jesus e seus discípulos estão chegando em Jericó por volta de 24 quilômetros de Jerusalém. Nesse meio tempo, você tem, entre Jericó e Jerusalém, você tem Betânia. Betânia é um pequeno vilarejo, Jericó é uma cidade grande, Jerusalém é uma capital. Betânia é um povoado que fica entre essas duas grandes cidades. É em Betânia que Jesus vai ressuscitar Lázaro. É em Betânia que nós temos aquela família, Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro, que Jesus tinha, inclusive naquele lugar, um ponto de referência. Mas ele ainda não está lá em Betânia. Betânia, a cura do Lázaro, vai ser alguns dias antes daquela última semana, ao que nós chamamos de Semana da Paixão, a Semana Santa. Mas ele está ainda por volta de 24 quilômetros de Jericó para vivenciar aquela última semana da sua crucificação, que a gente vai começar a perceber a partir do capítulo 19, semana que vem em diante, até o capítulo 24 de Lucas, quando nós vamos encerrar esta série de mensagens. E aqui nós temos uma experiência incrível. Eu não sei se o pessoal já pode colocar para a gente um mapa dessa região, para que você possa entender exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus, ele está bem próximo. Jericó está aqui. Jerusalém está um pouco abaixo. Quem nos acompanhou durante essa série de mensagens, viu aquele processo que Jesus, lá no norte da Galileia, foi onde ele começou seu ministério. Lá em Cafarnaum, lá em Caná da Galileia, lá naquele mar acima, onde você tem uma bolinha vermelha, lá é o mar da Galileia. Lá onde ele andou por sobre as águas, lá naquele lugar alto, lá no mar da Galileia, foi onde ele pescou a pesca maravilhosa, multiplicou os pães, foi lá naquela região alta. Do lado meu esquerdo, nosso esquerdo, aqui você tem Samaria. Jesus, ele poderia ter ido na região, na estrada principal, beirando o Jordão, ele poderia ir direto. Não, ele preferiu passar por Samaria, assim como nós vimos semana passada, a importância dele estar ali em Samaria, para testemunhar no meio daquele povo, que era um povo que sofria o preconceito, por ser um povo que na época do exílio babilônico, eles se relacionaram com povos de outras regiões e eles não eram judeus de sangue. Então, eles eram rejeitados pelos judeus. E Jesus, ele deu uma atenção especial para os samaritanos. Você tem a história do bom samaritano. Você tem a história de tantos outros que Jesus, ele deu uma atenção muito especial. Nesse processo, então, ele chega em Jericó. E ele está bem pertinho de Jerusalém. Nós já estamos culminando no final da história do ministério de Cristo. E aqui em Jericó acontece algo muito, muito especial. E eu queria que você então voltasse agora, volta comigo lá para o texto de Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante. E nós vamos ler essa continuidade do texto. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhes: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado até ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. E ele respondeu. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. E no versículo 53, nós temos a seguinte informação: imediatamente, ele se recuperou da visão. Começou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo que viu aquilo também esteve a louvar a Deus por este feito maravilhoso. A cura do cego de Jericó, nesse momento do ministério de Jesus, ali em Jericó, a alguns quilômetros de Jerusalém para cumprir a sua missão, esse momento simboliza o cumprimento do propósito de Jesus na conversão e na cura da nossa visão espiritual. Esse momento, ele é simbólico, porque quando ele dá a visão a esse cego Bartimeu,
Quando ele faz esse homem voltar a enxergar, e dizem os comentaristas, os estudiosos, que esse não é o típico caso de uma pessoa que já nasceu cego. Ele não é um cego de nascença. Aqui a gente está falando muito provavelmente de várias experiências de homens e mulheres daquela época, desse contexto do Oriente Médio, de um lugar muito seco, de um deserto, que produzia uma poeira tóxica. E especialmente pessoas pobres, não capacitadas financeiramente para se cuidarem com a medicina da época, muitas delas ficavam cegas, ou parcialmente cegas. Lá por volta dos seus 30 anos em diante, a pessoa perde completamente a visão. E o cego Bartimeu provavelmente é um desses camaradas. Ele sabia o que era enxergar a vida. Ele sabia a despeito das cores e da beleza desse mundo. Ele tinha uma família, ele tinha um pai, inclusive o seu nome, Bartimeu, significa filho de Timeu. Muito provavelmente ele tinha esposa, ele tinha filhos. Mas a história diz que ele se tornou um mendigo. Ele estava na beira dessa estrada, que inclusive Jericó era um trajeto importante comercialmente da época. E ali se passava muitas pessoas, muitos comerciantes. E ali ele podia arrecadar um pouquinho daquilo que ele precisava para a autossobrevivência. E a volta da visão desse homem, nesse momento, quando Jesus ele está chegando, ele está à porta de Jerusalém para cumprir a sua missão, simboliza a nossa conversão e a nossa cura espiritual para que nós possamos voltar a enxergar, não mais apenas com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Olha, veja bem, a vida desse homem, ela se tornou triste e sem rumo. Imagina a experiência de uma pessoa que fica cega. O trauma, até a pessoa se adaptar. E o cego de Jericó, ele tinha um nome, ele chamava Bartimeu. Aqui no texto de Lucas nós não temos essa informação. Marcos é quem deu essa informação lá no seu evangelho, no capítulo 10, versículo 46. Um homem que mendigava pelo caminho, e estando cego entre os mais fracos e necessitados do povo. Estavam esses homens, essas mulheres que eram cegos, coxos, mudos, sob a proteção, especialmente da lei mosaica, que continha leis e que inclusive trazia proteção para eles. Tais como, por exemplo, não amaldiçoarás o mudo, lá em Levíticos 19, e nem porás obstáculo diante de um cego, mas temerás a Deus, porque eu sou o Yahweh, o Senhor. E aqui tem uma informação importante, porque na lei de Moisés que protegia essas pessoas necessitadas da época, tinha a seguinte lei que protegia o cego: não porás obstáculo sobre o cego. E lá em Lucas 19 é dito que as pessoas não deixavam esse cego se aproximar de Jesus. Ele estava sendo impedido. Versículo 39. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto. A própria lei protegia essas pessoas que sofriam, assim como as pessoas da nossa época, cadeirantes, por exemplo, que precisam ser protegidos pelo nosso governo quanto à acessibilidade. Assim, esse cego que precisava ter acesso a Cristo, ele teve esse obstáculo, ele teve a repreensão para que ele ficasse quieto. Bartimeu estava entre as camadas mais carentes da sociedade da sua época. O cego estava na classe social dos miseráveis, dos impuros, dos mendigos, no baixo status de uma prostituta, dos pobres, dos miseráveis, dos pecadores. Difícil era a condição da vida desse tipo de pessoa, e pouco ou nada se podia esperar ou que iria melhorar a vida dessas pessoas nessa situação. Estando então entre os miseráveis da época, Bartimeu sobrevivia pela bondade das pessoas que passavam pelo caminho de Jericó. E ele mendigava, ele não enxergava nada, ele sofria. Pouco ou nenhuma expectativa tinha para esse tipo de pessoa. E o encontro com Jesus de Nazaré acabaria por tirá-lo dessa condição de cego mendigo, dando assim um novo rumo à sua vida. Quando Jesus transformou a vida desse homem, ele foi impactado de maneira tão especial que a jornada dele nunca mais foi a mesma.
Ele voltou a ver, ele voltou a enxergar. E muito mais do que voltar a ver e enxergar a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, a ir sozinho para casa, não mais mendigando naquela estrada de Jericó, ele viu e voltou a enxergar com os olhos da fé. Ele voltou a enxergar a Cristo e a sua mensagem. Ele voltou a ver e a sonhar, e na perspectiva de ver além dos seus olhos. Quando Jesus diz lá no versículo 42, Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Ele teve convicção. E o que é legal é o resultado no versículo 43. Imediatamente ao recuperar a sua visão, ele seguiu a Cristo, glorificando a Deus. E o impacto dessa transformação produziu nele uma nova perspectiva. Ele não era mais mendigo. Ele estava acostumado a pedir dinheiro. Ele poderia continuar ali, mendigando. Ele poderia continuar à margem da sociedade, assim como muitos de nós, que têm um encontro com Cristo, que conhece o poder de Deus, que foi transformado pela graça, que tem tido a percepção dos olhos da fé para enxergar além, mas ainda estamos apegados à realidade desse mundo, mendigando os favores dessa realidade de um mundo perverso a qual a gente vive. Ele veio a enxergar não apenas com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Assim como Paulo disse lá em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 18. Então, portanto, não fixemos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E nós somos chamados, assim como esse cego, a enxergar a Cristo e ter nele a renovação, a transformação e a cura, muito mais do que as nossas feridas externas, mas a profundidade das nossas feridas internas, as feridas da nossa alma, e voltar a enxergar com os olhos da fé naquilo que não se vê, para que nós possamos ganhar a visão, a verdadeira visão que Deus deseja que nós possamos ter, para enxergar a vida do jeito como Jesus enxergou, para ver a vida agora, não mais como Bartimeu, sofrendo à margem da sociedade, mas podendo enxergar o grande plano de Deus e o grande projeto que Ele tem para mim e para você. E para isso a gente precisa dar alguns passinhos para trás. Agora eu quero te chamar a atenção para Mateus capítulo 9. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, a partir dos versos de 35 a 38. Eu quero ler esse texto com os irmãos e apontar algumas perguntas importantes que eu queria fazer essa reflexão com você nesta noite. A partir dessa compreensão, Jesus, Ele está nos chamando para uma grande missão. Jesus, Ele cura a nossa percepção. Ele faz com que a gente possa voltar a enxergar. Para quê? Jesus chama você para segui-lo. E qual o propósito? Quando Jesus cura aquele cego Bartimeu, será que Jesus queria apenas fazer com que ele voltasse a enxergar esse mundo do jeito que ele é? Será que quando Jesus, a caminho de Jerusalém para ser crucificado, ele não tinha algo muito mais profundo a nos ensinar quando ele faz um homem voltar a enxergar? E ele para de ser um mendigo deste mundo? E o Evangelho nada mais é do que um mendigo chamando o outro e avisando onde tem comida de verdade, aonde tem água de vida eterna para saciar a fome mais profunda, a sede mais profunda da nossa alma? Senão, sendo encorajados uns com os outros, apontando para o Senhor e o Messias, assim como ele ouviu naquele caminho, porque a experiência daquele homem era cego, ouvir algum movimento de uma carroça passando, de alguns murmúrios de pessoas conversando, e ele chamava a atenção desse pessoal pedindo alguma esmola. Agora não, ele ouve um tumulto. Jesus está passando e tem muita gente ao redor de Jesus. Se você lê os evangelhos, você nota isso de maneira muito clara. Muita gente, é uma multidão sempre seguindo Jesus, lá da Galiléia até Jerusalém. E ele diz, olha, o que está acontecendo? E alguém diz para ele, o Jesus de Nazaré
lá do norte de Israel, aquele que operou aqueles grandes milagres lá no Mar da Galileia, ele está aqui agora, pertinho da gente. Ele está aqui em Jericó, ele está chegando. Ele ouve a despeito daquele que já estava sendo proclamado, o Messias prometido, que está entre nós. Ele está aqui, pertinho da gente, e ele clama, filho de Davi. E quando ele expressa, quando ele fala e usa essa expressão, filho de Davi, ele é um judeu. Ele sabe quem é o Messias, aquele que iria assentar sobre o trono de Davi, porque os profetas profetizaram, eis que virá sobre vós o rei, o Messias, que vai governar eternamente no trono de Davi. Ele sabe das promessas do Senhor, que esse Messias tem poder para curar, para libertar. Então ele clama, ele é oprimido, ele é repreendido, mas o próprio Senhor Jesus percebe a sua necessidade. Jesus, ele percebe a nossa necessidade, ele sabe o que você está passando, ele sabe a agitação que está a tua vida e o teu caminho, ele sabe. Clame ao Senhor, grite por socorro, ele pode ouvir o seu clamor, para que você seja restaurado, e muito mais do que restaurar a sua crise, o tumulto da sua vida, ele deseja fazer com que você volte a enxergar, mas agora com os olhos da fé, para uma grande jornada que ele quer te chamar. E eu queria ler esse texto com os irmãos a partir do versículo 35, Mateus 9, versículo 35. Leia comigo a partir do versículo 35. Jesus, veja bem, olha só a ênfase, Jesus percorreu todas as cidades, todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos e doenças. Vai para frente até o versículo 39. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que enviem trabalhadores para a sua colheita. Volte lá para o versículo 35, e eu queria fazer algumas perguntas, para que o seu coração seja provocado nesta noite. Para que você possa, nessa experiência dessa jornada com Jesus, ser impactado por Jesus. E não apenas a experiência de passar por esta vida com um rótulo, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu dou o meu dízimo. E aí a gente se estabelece dentro do IBGE como participantes de uma comunidade cristã no Brasil, que faz o seu papel, e não é nada disso daquilo que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor Jesus deseja impactar a sua vida como ele impactou a vida de Bartimeu, assim como ele impactou a vida dos discípulos que caminhavam com ele. E a primeira pergunta que eu queria te fazer no versículo 35 é: eu estou disposto a percorrer o mesmo caminho de Jesus? Quando você vê no versículo 35, Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando, pregando e curando todas as pessoas, as enfermidades e suas doenças. Jesus, ele percorreu todo o caminho necessário que ele teve para encontrar exatamente as pessoas que precisavam de graça, de misericórdia, de cura, de libertação, de orientação, de uma mensagem. E Jesus está percorrendo até hoje. E a pergunta que eu te faço é: você está disposto a percorrer esse caminho com Jesus? Você já encontrou Cristo na sua vida? Cristo já te encontrou? Ele está percorrendo a nossa história. A pergunta é: eu estou disposto a fazer parte dessa jornada? Em seu evangelho, Mateus também ele aponta para essa simbologia de jornada, de caminhada, de movimento. E ele encontrou você. Não foi você que encontrou a Cristo. Ele nunca esteve perdido. Quem esteve perdido foi eu, foi você. Somos nós os perdidos, os peregrinos neste mundo, os filhos pródigos, mendigos como aquele Bartimeu, no caminho da vida, mendigando a respeito dos prazeres deste mundo.
Jesus está percorrendo a história e Ele encontrou você, assim como Ele encontrou o Bartimeu. Jesus veio ao mundo para cumprir uma jornada no deserto, e Ele te encontra no deserto da tua vida, e Ele quer ensinar você, Ele quer pregar o Evangelho a você, Ele quer curar as suas enfermidades e as suas doenças. Agora, a pergunta importante aqui é, assim como Bartimeu, assim como eu entendo que o Senhor Jesus percorrendo a minha vida, Ele quer impactar a minha vida, Ele quer transformar a minha vida. Olha, veja bem, Ele pode. E se você orar, se você precisa de um milagre nas suas finanças, ok, Ele pode fazer isso por você. Ele pode curar o teu casamento? Sim, Ele pode. Uma enfermidade, um câncer? Com certeza, nós estamos diante do Yahweh, do Filho de Deus, o Salvador e o Senhor. E os evangelhos deixam isso muito evidente. Ele colocou a mão nos enfermos, Ele curou essas pessoas. Assim como perguntaram para João Batista, olha, tu és o Cristo? Ele disse, não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias prometido. E quando ele estava preso, logo depois de um tempo, ouvindo a respeito de tudo que estava acontecendo, mandaram perguntar para Jesus. João Batista perguntando, olha, perguntem para Jesus, és tu aquele que deveria vir? Jesus responde e manda a resposta de volta para João Batista, dizendo, digam a João Batista que os cegos são curados, que os enfermos são curados, que os leprosos são purificados, que os escravos são libertados, que os mortos são ressuscitados. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. Eu estou percorrendo a história da humanidade. E eu cheguei em você. Você estava perdido, precisando de graça, de misericórdia, de perdão. Eu estou aqui, diz o Senhor. A pergunta é, eu estou disposto a encontrá-lo? A deixar-me ser encontrado e ser curado por Ele? E muito mais do que ser curado a despeito da minha crise financeira, da minha crise conjugal, da minha doença, da minha enfermidade, eu estou disposto, sendo percorrido pela visão e pelo chamado e pelo encontro com Jesus, a ter o maior dos milagres, a voltar a enxergar com os olhos da fé, sim ou não? A segunda pergunta que eu queria te fazer está no versículo 36. Quando ele diz, ao ver as multidões, ele teve compaixão dessa multidão, porque elas estavam aflitas, desesperadas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. A segunda pergunta que eu faço aqui é, eu estou vendo como Jesus vê o mundo? Sim ou não? Eu ainda estou vislumbrado com esse mundo cheio de convites? Como que eu estou encarando a cultura que eu estou vivendo ao meu redor? Eu ainda estou sendo influenciado pelas paixões desta vida? Eu ainda estou encantado com os brilhos e com a glória dessa geração? Ou estou sendo convencido, assim como Jesus, quando ele diz lá, ao ver a multidão, as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estão sofrendo. Nós vivemos num mundo de sofrimento, de dor. Essa passagem é uma passagem de deserto. E por mais que Deus nos dê o privilégio, a bênção de sermos prósperos na nossa empresa, no nosso trabalho, Deus pode nos abençoar com uma bela esposa, com um ótimo marido, com filhos abençoados, com um lar precioso, com uma experiência magnífica de boas viagens, de boas refeições, de uma vida alegre, contente. Amém por isso, mas este não é o paraíso, assim como também aqui não é o inferno. Nós estamos no limbo de uma realidade muito maior, céu e inferno, só há dois caminhos, aqui é um deserto. E quando Jesus olha para essa realidade debaixo do pecado, ele vê a multidão e ele tem compaixão dessa nossa realidade. Ele tem compaixão de você e do sofrimento que você está vivendo, das pessoas ao teu redor. Ele vê você aflito, desamparado, machucado, ferido, como uma ovelha sem pastor,
como uma pessoa sem cuidado. Agora, Ele deseja fazer com que você enxergue a vida assim. Olha, esse mundo, ele tem alguns convites e algumas ofertas que é, na verdade, uma falsa realidade de sensação de segurança, de prazer, de satisfação, é engano. E o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ele produz várias armadilhas. A Bíblia fala que Satanás, ele é um anjo de luz. Ele engana a tua percepção, ele engana o teu olhar, ele faz você enxergar beleza onde é pecado, ele faz você enxergar prazer onde não há nenhum valor e nada que glorifica a Deus. Jesus, ele não se encantou, e você não deveria se encantar com este mundo depravado, muito pelo contrário. Ver como ele viu, com um olhar clínico, de compaixão, não de julgamento. Jesus aqui ele não está julgando. Lá em João capítulo 3 diz, olha, eu não vim para condenar o mundo já está condenado em seus delitos e pecados. Jesus veio para ver-nos com compaixão, aflitos e miseráveis como somos. E por que Jesus, ele viu com compaixão? Porque ele nos ama. Ele deseja pastorear o nosso coração. Ele deseja restaurar o nosso coração desanimado, ferido e machucado. Ele viu com compaixão. E essa compaixão o levou à cruz do Calvário. O que segurou Jesus naquela cruz não foram aqueles cravos. Ele foi mansamente como uma ovelha ao matadouro, por livre e espontânea vontade, por compaixão de um mundo em trevas, de uma humanidade que se separou do Deus verdadeiro e pelo pecado está vivendo uma vida à parte de Deus, segundo os seus prazeres, segundo o seu coração enganoso. Como eu estou vendo o mundo? Eu estou vendo como Jesus? Ou eu estou vendo o mundo como o meu próprio coração humano? Eu estou vendo o mundo segundo a cultura dessa vida. Eu estou vendo o mundo segundo as séries que eu estou assistindo no Netflix. Eu estou vendo o mundo a partir das músicas pagãs que eu estou ouvindo. Eu estou vendo o mundo a partir da cultura e da realidade política e econômica, social do mundo que a gente está inserido. Ou eu estou aprendendo a ver a vida como Jesus viu. E em terceiro lugar, a terceira pergunta está no versículo 37, que eu quero fazer e refletir com os irmãos nesta noite. Então disse aos seus discípulos, vejam, a colheita é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, a terceira pergunta que eu quero te fazer, e eu faço a você, crente, cristão no Senhor Jesus. Essa pergunta não é para você que está aqui nos visitando, que você ainda não é um crente batizado nas águas, não faz parte do nosso corpo como membro da igreja. Esse tipo de pergunta é uma pergunta para quem está comprometido com o Evangelho. Eu tenho compreensão do tamanho dessa missão. Eu tenho compreensão do tamanho da colheita, da seara que o Senhor Jesus nos chamou. Quando Ele diz, olha, a seara é grande, as necessidades são muitas, mas os trabalhadores são poucos. Como que você vê a realidade do Evangelho na nossa cidade? Como que você vê a atuação da nossa igreja na nossa cidade, na nossa vizinhança? Ela é boa, regular, média ou ruim? Como que você vê a atuação da igreja no nosso país? No mundo? Milhões de pessoas passando fome. Milhões e milhões de pessoas passando necessidade. Milhões e milhões, se não bilhões de pessoas, se a gente for colocar os muçulmanos, os hinduístas, os indígenas aqui no nosso país, povoados dentro do nosso país que ainda nunca ouviu falar quem é Jesus Cristo. Você está satisfeito com o trabalho da igreja? O nosso trabalho já está completo? Ou ainda tem muito a se fazer? O que você tem feito? Qual o seu papel nessa colheita?
Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele reconheceu, olha, o mundo é muito grande, a demanda é muito grande, mas aqueles que vão pôr a mão no arado são poucos. São poucas as pessoas que de fato vão fazer acontecer. Por quê? Porque elas estão comprometidas com muitas outras tarefas, com muitas outras demandas desta vida. Elas estão distraídas com muitos afazeres. E a questão aqui não é, em nenhum momento o Senhor Jesus, ele deixou bem claro, olha, os apóstolos, os obreiros, os pastores, os sacerdotes são aqueles, esses poucos trabalhadores. Não! Ele está falando que são poucos os crentes que trabalham. Sabe por quê? Porque a perspectiva é, você pode ser um pastor, um missionário, um evangelista, uma testemunha de Cristo, um trabalhador na obra do Senhor, aonde você está. Por exemplo, hoje eu como pastor, o pastor Marcelo como missionário, o pastor Júnior, não pode entrar na Coreia do Sul, em algumas partes da China, em alguns países islâmicos, com a carteira de pastor de missionário. Sabia disso? Por causa da perseguição da igreja nesses lugares. Nós tínhamos muita liberdade de fazer as visitas em hospitais na nossa cidade, na nossa região. Nos presídios, as portas estão se fechando para os oficiais da religião. O Estado laico já não está mais laico assim. Quem são aqueles que estão nos presídios? Quem são aqueles que estão nos hospitais? Quem são aqueles que estão lá na Coreia do Norte? Senão cristãos profissionais, professores, médicos, atletas de Cristo, que têm acesso livre para todas essas frentes de trabalho. E lá, elas são trabalhadores que estão ceifando nesta grande colheita. Você sabe o tamanho do desafio do Evangelho? O tamanho do desafio do Evangelho é o tamanho da necessidade da realidade onde você está. Lá na sua família, lá onde você trabalha, tem alguém que precisa de uma palavra. Tem alguém que precisa de uma oração. E essa pessoa é você. A colheita é grande e nós precisamos de trabalhadores. E por fim, uma última pergunta no versículo 38. No versículo 38 diz, peçam, portanto, então ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A chave da visão dessa grande missão é a oração. Eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou pedindo a Deus para fazer parte dessa grande missão. Eu tenho orado ao Senhor, Senhor, cumpra a tua missão através da minha vida. Para que o Senhor volte e cumpra a jornada da missão que o Senhor tem para nós. Amados, a oração é o óculos que nos mantém enxergando a nossa missão neste mundo. A oração que nos coloca de joelhos. A oração que faz a esposa orar pelo marido e dizer, Senhor, abençoe o meu marido. E a sua oração é a intercessão de uma trabalhadora que vai semear na vida do marido. O marido que vai interceder pela esposa. As mães, os pais que vão interceder pelos filhos. Orando e rogando ao Senhor, sendo trabalhadores, para que possamos semear e colher na vida dos filhos, dos maridos, das esposas, no contexto da nossa família. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus disse, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado em vocês. Amém? Orem a Deus. Você tem orado pela vida da igreja? Você tem orado por missões? Você tem orado pela vida dos pastores? Da liderança da igreja? Hoje, inclusive, nós vamos aqui abençoar, como assembleia, a nossa diretoria estatutária para o próximo bienal, para os próximos 2 anos. Os líderes de ministério da nossa igreja. O teu papel é como membro de Cristo, é você lembrar de interceder, de orar, para que o Senhor fortaleça a nossa equipe, para que nós possamos continuar identificando trabalhadores, capacitando, treinando esses trabalhadores para esta grande missão que nós temos como igreja, chamados por Cristo. Como é que está a tua visão?
O que você está enxergando? Você está enxergando apenas as suas necessidades? Os teus projetos? O teu trabalho? A tua vida? Ou Deus está te chamando para você enxergar um projeto muito maior? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus deseja curar a sua visão para que você enxergue com os olhos da fé e enxergue que você foi chamado para um projeto muito maior. Ele tem algo muito especial a realizar na tua vida e através da tua vida, lá onde você está. Você não precisa se tornar um obreiro da Reviva. Você não precisa se tornar um líder da Reviva. Você não precisa do crachá oficial, de alguma posição religiosa, de liderança, de um ofício. Você já tem autoridade. Se você é crente no Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo, no poder da palavra, você é um seguidor de Cristo. As escamas dos seus olhos podem cair e você pode enxergar as necessidades ao teu redor. Deus quer usar você aonde você está. Eu quero concluir esta mensagem com uma aplicação final. 3 observações finais. Primeiro, quem conhece a Jesus é curado por Jesus e anda com Jesus. Amém? Quem conheceu a Jesus foi curado por Ele e anda com Ele. Curado espiritualmente. Então ovelha anda com ovelha. Ovelha olha para o pastor, o supremo pastor. Quem conheceu a Jesus anda com Ele no dia a dia. E em segundo lugar, aqueles que andam com Jesus aprendem a desenvolver a visão correta do mundo. Começa a enxergar a vida como Jesus enxergou. Começa a perceber necessidades espirituais ao nosso redor. E em terceiro lugar, produz um desejo de orar por compaixão que nos leva a uma grande missão. Crentes no Senhor Jesus, que são apaixonados por Cristo e que têm compaixão deste mundo e que a oração os leva a uma grande missão.